Hoje eu tenho um conteúdo novo acerca de uma ocorrência aqui no meu estado, agora meu estado, Pernambuco. É isso mesmo. Recentemente, o Sintep, que seria o Sindicato de Trabalhadores em Educação no Pernambuco, fez uma série de denúncias ao Ministério Público aqui do estado do Pernambuco, e justamente agora eu estou vivendo aqui no Recife. Justo agora, os caras vão e fazem uma denúncia contra a existência de intervalos bíblicos nas escolas estaduais, e é lá no município de Goiânia, em Pernambuco. Olha o que eles estão dizendo. O sindicato alega que não se deve utilizar espaços públicos escolares para fins religiosos e que ressalta que esses estudantes se reúnem para orar e ler a Bíblia durante o horário escolar, sem qualquer orientação de servidores. Olha só, como ousam, né? Esses jovens se reunirem de livre e espontânea vontade para orar, para ler a Bíblia, sem a presença do Estado. Ah, meu Deus, que absurdo! É justamente. Além disso, eles estão alegando que o uso de espaço público para fins religiosos deveria ser normatizado, pois pode ferir a laicidade do Estado. Os caras estão querendo regular agora tudo. Olha só. Como resultado, o Ministério Público e esse sindicato, a Sintep, estão trabalhando em medidas de regulamentação que vai incluir o quê? Identificação e listagem de quais unidades que estão promovendo essas práticas. É um absurdo. Quer dizer, esse aí é um controle da nossa liberdade religiosa escancarada. Então, alguns pontos. As reuniões, elas não são obrigatórias, elas são voluntárias. Nenhum aluno está sendo constrangido, obrigado a participar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as reuniões, elas são organizadas pelos próprios alunos e não tem nenhum representante do Estado que está lá que está recebendo pelo governo, fazendo isso um horário de trabalho. É uma iniciativa dos alunos. Número 3, os alunos não estão se reunindo no horário de aula. Eles não estão matando a aula para fazer intervalo bíblico. Pelo contrário, estão pegando o próprio período do intervalo, no qual eles poderiam fazer qualquer outra coisa. Tá na resenha, falando de outros assuntos, fazendo vídeo de TikTok. Não, mas eles decidiram estudar a Bíblia. Qual que é o problema disso? A pergunta é, seria diferente se eles estivessem se reunindo para falar de uma obra literária, falar de matemática, de química, outra coisa assim? Será que o sindicato faria esse estardalhaço que estão fazendo? Então, veja bem, uma reunião voluntária de jovens cristãos para ler a Bíblia, orar em público, em escola pública, não fere o Estado laico de forma nenhuma. Veja só como eles se contradizem. O próprio sindicato afirma que os órgãos públicos, eles não estão promovendo, não estão nem incentivando os intervalos. Eles estão simplesmente permitindo que eles aconteçam. Por isso, se outras religiões quiserem fazer o mesmo, que o façam, pois eles vão também ter os seus direitos garantidos pela Constituição. Agora, regulamentar, controlar uma expressão religiosa voluntária de alunos, isso sim é que fere o Estado laico. Porque essa medida aí é uma medida laicista, que já está encaminhada para uma perseguição religiosa. Então, esse sindicato é que tem uma postura religiosa, porque está limitando o direito à expressão da religião cristã. Então, logo nisso, a gente vê, isso é inconstitucional. Agora, número 2, a gente precisa prestar atenção nisso, porque de uma maneira muito velada existe uma construção de um sentimento social anticristão. Essa medida aí que a gente acabou de ler, ela é contra o intervalo bíblico, não é? Agora, eu quero ver a atitude desse sindicato se fossem reuniões do candomblé, da umbanda, ou até dos islâmicos. Eu duvido que falariam alguma coisa. E, na verdade, se eles falassem, o sindicato seria imediatamente acusado de intolerância religiosa. A gente sabe como funciona. Então, qual que é a fala? Qual que é o pensamento comum? É que os cristãos são homofóbicos, que os cristãos são fundamentalistas, hipócritas, preconceituosos, corruptos, aí vai. Esse discurso aí está sendo repetido tantas vezes que ele vai, numa maneira inconsciente, se instalando. Se instala no subconsciente social como se o cristianismo fosse o inimigo. E se isso continuar acontecendo, daqui a alguns dias, o problema não vai ser um intervalo bíblico, vai ser a própria Bíblia. Presta atenção no que eu vou te falar.
Se isso continuar evoluindo, a perseguição vai contra a própria Bíblia. A Bíblia, fundamento da fé cristã, vai ser taxada de livro de ódio. Escute bem, eles estão trabalhando para pouco a pouco taxar a Bíblia como um livro de ódio. Presta atenção, essa é a agenda da esquerda. Essa é a agenda dos liberais, do secularismo humanista. Então a própria Bíblia hoje, você precisa entender que existem países hoje no Ocidente que, se você ler certos trechos da Bíblia publicamente, você pode ser preso. Não sei se você já viu aí nos vídeos do TikTok, do YouTube, tem gente que está sendo preso só por ler publicamente a Bíblia. O próprio evangelismo já é visto como uma atividade opressora. Eles falam que isso aí é proselitismo, que você está impondo sua crença sobre alguém. Então a pergunta é, o que você faz quando Jesus manda você pregar o evangelho? A liberdade, a gente tem que entender que ela é aos poucos perdida. Olha só essa frase desse pensador austríaco que venceu o Prêmio Nobel da Economia. O nome dele é Friedrich Hayek. Ele diz, a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Que doido isso. Mas é a mais pura verdade. Por isso que se você não abrir a boca, se você não se posicionar nas tuas mídias, nas tuas interações, se você não conversar com o teu pastor e esperar da sua liderança um posicionamento, uma postura contra a cultura, a verdade é que nós estamos caminhando para o fim de nossas liberdades, infelizmente. E último ponto aqui, para a gente prestar atenção. A igreja precisa despertar. Esse é o ponto. A igreja precisa acordar. Porque enquanto tudo isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, muitos evangélicos cristãos vêm ainda e falam coisas como o mundo jaz no maligno mesmo, vai tudo pegar fogo, vai explodir, a gente não vai ficar aqui, a nossa pátria não é a terra, é o céu. Tem uns até que falam aqui, é até bom que isso aconteça, que a perseguição aconteça, vai fazer a igreja ficar mais forte, a igreja crescer. Mas que ideia de jirico é essa, cara? Para pensar que, como cristãos, nós fomos chamados para suportar a perseguição, sim. Isso é totalmente bíblico, mas nós não fomos chamados para facilitar ou cooperar com a perseguição. Nós somos cidadãos do céu, sim, mas também somos cidadãos da terra também. Seja você um cidadão brasileiro, ou qual for tua nacionalidade, você pode e você deve exercer teu direito civil. Isso é bíblico. Deixa eu ler aqui algo que acontece com Paulo, em Atos 22, 25. Enquanto eles estavam amarrando a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Para pensar nisso. Além disso, a gente precisa entender que só estamos nessa posição hoje adversa porque a gente não ocupou espaço dentro da sociedade. A gente permitiu diversos vácuos sociais, a gente ainda está permitindo, a gente tem que acordar. E agora a gente está pagando o preço da nossa omissão, do pensamento dualista de sagrado e secular e pensar que só é espiritual você ficar trancado dentro da igreja. E não é nada espiritual você ser sal da terra e luz do mundo lá fora, na tua universidade, no teu trabalho, aonde você mora, na tua família. Gente, você, jovem cristão, nós precisamos urgentemente despertar para começar a cumprir o papel da eclesia, da igreja de Cristo. Nós somos chamados para sermos esses vetores do reino de Deus e discipular a nação. A gente precisa sim brilhar Cristo em todas as áreas da sociedade. E a gente tem que parar de ficar só pensando em escapar da terra, na volta de Jesus. Eu tenho que fugir daqui, que tudo se exploda. Sabe? Enquanto você está pensando em escapar da terra, você está assistindo suas liberdades sendo reduzidas. Eu não sei como isso é boa mordomia, como isso é realmente ser um exemplo de sal da terra, luz do mundo. Não faz sentido isso. Então você que está inserido na sociedade, ocupe os espaços com os valores do reino. Influencie, sirva, não é isso que Jesus fala? Você quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Seja alguém fundamentado na palavra, que flui no poder do Senhor, que transforma seu entorno social. E para você, jovem evangélico, jovem cristão, que já está sentindo na pele esse sentimento anticristão, no ambiente da tua escola, da tua universidade, eu tô aqui para te encorajar, não desista. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego perseveraram no meio da fornalha, da oposição, do fogo.
Deixa eu dizer uma coisa, viva um evangelho cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, com ousadia, sem covardia, fazendo bem, influenciando pessoas ao seu redor, servindo ao necessitado, porque é assim que a gente transforma, é assim que a gente avança o reino, mesmo em meio a essa oposição. Deus te abençoe e até a próxima.